Oi, Nani. Tudo bem, querida? Oi. Oi, gente, graça e paz. Graça e paz. Ai, também tô com saudade, viu, Naninha? Vejo a hora de dar um pulinho aí pra esparecer a cabeça, ver vocês. Saudade de vocês aí. Glória a Deus por você que tá entrando aí. Juninho, paz do Senhor, Juninho. Tudo bem? Dudinha, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Ô, Nani, tudo bem, querida? A paz. Paz do Senhor. Graça e paz a vocês que estão chegando aí. A paz do Senhor Jesus. Vamos dando tudo certo? Nós vamos, Nani. Saudade não nos falta, viu? Gente, hoje o treinamento da vida, essa live do treinamento da vida tá muito legal. Eu quero pedir para você já. Eu entrei esses minutinhos antes para pedir para que você compartilhe, que você envie aí esse direct para maior número de pessoas que você conhece, para fazer essa live hoje, ó, chegar longe, chegar em pessoas que ainda não conhecem o treinamento, que ainda não conhecem o nosso trabalho. Você pode me ajudar nisso. Então eu entrei aqui para pedir para você fazer isso, tá? Nós estamos aí alguns minutinhos antes de iniciar a live e, por favor, me ajuda aí. Me ajuda já enviando. Pega esse aviãozinho aí, manda para sua lista de contatos aí, que vai ser bênção. Hoje nós vamos falar sobre propósito, ou melhor, identidade, propósito e destino. Identidade, propósito e destino. Vai ser top. Tudo que a gente preparou aqui para falar hoje é muita coisa boa, interessante. Vale a pena você convidar outras pessoas para participar dessa live boa. Ok, Rê, mas que bom que você conseguiu entrar aqui agora. Gente, olha que legal, eu quero mostrar mais uma vez para vocês. Olha, esse presente que eu ganhei da Cleide Duarte, olha, que legal. Essa caneca com o logo do treinamento da vida, olha que legal. Olha desse lado, que legal. Ó, se você tem interesse por uma caneca bonita dessa aqui, ó, do treinamento da vida, é só você procurar a Cleide Duarte. Depois eu vou pôr o Instagram dela aqui, para você ver, olha aí que legal. Muito legal para você participar. Oi, Neuza, a paz. Simone, a paz do Senhor. Selma, gostou, Selma? Olha aí, logo nós vamos fazer um sorteio, viu, Selma, de uma camisa bonita dessa aí para quem quiser. Vai ser top. Boa noite, Simone, a paz do Senhor. Como é que você está? Espero que você esteja bem, melhor. Gente, tá claro aí pra vocês? Tá tudo clarinho aqui? Vou virar aqui, ó. Gostou, Simone, da caneca? Então, esse é a Cleidinha, um presente da Cleide aí. Peraí. Opa, peraí, gente. Ah, melhorou um pouco mais, né? Olha que bom. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Deus é bom, né, Simone? Aos poucos você está se recuperando e Deus está fazendo obra de milagres, né, na nossa vida. Eu sou testemunha do poder de Deus, né, gente? De como Deus é maravilhoso, como Deus tem nos curado a cada dia. Nós vemos a mão do Senhor sobre nós, nos sustentando,
nos guiando. Isso é bênção de Deus. Gente, vamos lá. Convida aí o povo, vai mandando esse direct aí. Olha, nós precisamos aumentar esse número de pessoas aí pra gente iniciar essa live. Conto com você, vai lá, envie esse direct agora para o maior número de pessoas dos seus contatos pra gente iniciar essa live. Eu tô aqui ansiosa para começar a live com você, porque tem muito assunto bom para nós falarmos essa noite, mas eu preciso que você faça a sua parte. Convide aí as pessoas, mande aí no seu direct, mande também pelo WhatsApp, convida o povo aí, que vai ser bênção. Tem uma palavra poderosa da parte de Deus para sua vida esta noite. Eu tenho certeza que você será edificado pelo poder desta palavra. Você será restaurado pela ação de Deus na sua vida. Glória a Deus. Gratidão, é isso mesmo, Simone. Gratidão é a palavra. Gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Gratidão ao nosso Deus pelo cuidado, pelo zelo do Senhor com a nossa vida, que todos os dias Deus tem feito assim obras de milagre na nossa vida, e você é testemunha dos milagres, né? Você é obra deste milagre de Deus, né? Você, sua casa, sua família são obras do milagre de Deus. Glória a Deus. Eu estou aguardando aí o pessoal entrar, porque nós vamos dar início a essa live poderosa que o Senhor nos entregou esta noite. Nós vamos falar sobre identidade, propósito e destino. Identidade, propósito e destino. Tenho certeza que você será duplamente alcançado pelo poder desta palavra. Tenho certeza que você vai ser edificado. Então eu peço para você a sua ajuda, para que você envie para o maior número de pessoas dos seus contatos, porque nós vamos iniciar esse momento especial aqui, orando, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos juntos, pelo privilégio de estarmos nessa noite reunidos aqui como Igreja de Jesus. Nós somos a Igreja de Jesus reunida aqui. Então eu quero convidar você nesse momento para orar comigo. Márcia, a paz do Senhor, graça e paz a todos vocês. E eu quero convidar você. Ok. Glória a Deus por você que está entrando aí. Gente, por favor, vamos comunicando aí o povo. Isso mesmo, o pastor Levi está nos ajudando aí, tá? Identidade, propósito e destino. É isso mesmo. Hoje a nossa live vai falar sobre identidade, propósito e destino. A paz, Márcia. Seja bem-vinda, Luciana. A paz do Senhor. Já enviou, gente? Já convidou o povo para entrar? Vamos lá, porque tem muita coisa boa para nós conversarmos essa noite. Eu tenho certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Junto comigo agora, por favor, eu quero pedir para você orar comigo agora. Feche os seus olhos, nós vamos orar, entregar esse momento a Deus, para que tudo que for dito aqui seja para o crescimento, para a edificação da sua vida, do corpo, da mente, da alma, do espírito. Ore agora comigo em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse momento, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos através do nome de Jesus. Eu me coloco, Senhor, neste momento, Deus, na vida, em oração pela vida de cada uma dessas pessoas que estão comigo agora. Eu te peço que a palavra seja revelada ao coração de cada um deles. Senhor, que o Senhor alcance as famílias, que o Senhor alcance agora essas pessoas, que eles sejam tocados, que eles sejam visitados, ó Deus, pela tua palavra. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jurandir, a paz do Senhor Jesus. Paulo Soares, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você é bem-vindo. Glória a Deus. Queridos, eu quero iniciar o nosso tema nesta noite, introduzindo a palavra sobre identidade. Os 3 ângulos que formam a minha identidade. O que eu acho que eu sou,
o que as pessoas acham que eu sou e o que Deus acha que eu sou. Então, Paulo, sobrinho de Londrina, que legal, coisa boa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por vocês que chegaram aí. Para você que está chegando aí agora, hoje nós vamos conversar sobre identidade, propósito e destino. Identidade, propósito e destino. Vamos falar sobre as 3 perspectivas, 3 ângulos da identidade. O que eu acho que eu sou, o que as pessoas acham que eu sou e o que Deus acha que eu sou. Então, eu quero iniciar esta noite falando para você que você pode achar algo a seu respeito. As pessoas podem achar que você é um tipo de pessoa e ambos podem ter a mesma visão sobre quem você é. Entretanto, a visão mais correta de quem você é está nas mãos de Deus. Glória a Jesus. Guarda essa palavra aí, porque essa chave de revelação que o Senhor está trazendo para nós hoje é para você entender os 3 ângulos da sua identidade. O que eu acho que eu sou, o que as pessoas acham que eu sou e o que Deus acha que eu sou. Então, eu preciso definir a minha identidade. A minha identidade é definida pelo que Deus diz que eu sou. Glória a Deus. Cleide, a paz do Senhor. Rick, seja bem-vindo em nome de Jesus. Adriana Souza. Eu vou repetir aqui essa frase para você, porque eu acho importantíssimo você escreve essa frase aí, tá? Você pode achar algo a seu respeito. As pessoas podem achar algo ao seu respeito e ambos, tanto você quanto quem pensa, pode ter a mesma visão sobre quem você é. Porém, entretanto, a visão mais correta de quem você é está nas mãos de Deus. Infelizmente, nós, em muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas nos veem da pior forma possível. E sabe o que é pior? É que nós acreditamos. A perspectiva, a visão das pessoas que elas têm sobre nós, na maioria das vezes não é verdade. As pessoas têm uma visão sobre nós que não é verdadeira, porque só te conhece de fato quem você é quem convive com você, quem se relaciona com você. Então, essa perspectiva das pessoas de fora, de como elas nos veem, de como elas nos olham, elas não podem definir quem eu sou. Quem me olha e não conhece a minha história não define quem eu sou. Quem tá de fora olhando para você apenas por rede social não define quem você é. Quem chegou agora na sua vida não pode definir você pelo que ele conhece agora. Mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde somos definidos pelo que mostramos, pelo que fazemos, e o que eu faço e o que eu mostro não define quem eu sou. Guarda isso aí, em nome de Jesus. O que eu faço e o que eu mostro não define quem eu sou de fato. Então nós precisamos ter esse entendimento que as pessoas, elas podem nos ver ou ter uma imagem, uma visão sobre nós equivocada, baseado em comentários, baseado num dia da sua vida, um dia mal da sua vida, alguém passou, tropeçou em você e aí define você, né? Eu até tenho um exemplo aqui para poder comentar isso com você, que eu estava conversando com o pastor Levi, né? A pessoa pega uma conversa pela metade, né? Uma conversa andando, bonde andando, e aí define quem você é pelo que ele ouviu, parte da conversa, parte do assunto. Então nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas relativam as coisas, as pessoas olham para você, elas julgam você por aquele momento,
por uma situação na sua vida, por um episódio da sua vida. E eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Um episódio, um capítulo não define a sua história. Não define a sua história. E é sobre essa identidade que eu quero conversar com você hoje. É sobre isso que eu quero apontar para você uma luz da palavra de Deus que vai revelar para você quem de fato você é. A palavra de Deus, meus irmãos, para nós termos uma base bíblica aqui para falar, fala no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 9, conta a história de um rapaz chamado Mefibosete. Todo mundo já deve ter lido a história de Mefibosete, que ele era neto de Saul, filho de Jonatas, né? E Jonatas era amigo íntimo de Davi, mas acontece um episódio na vida dessa família, né? Um drama familiar acontece nessa família, e o Saul é morto, Jonatas é morto em guerra, e a ama de Mefibosete, para preservar a vida dele, ela corre com esse menino e ele cai, fica com uma deficiência física, porque na época a gente não tinha ortopedista, não tinha nada disso. Então esse menino passa a ter uma deficiência e por conta da deficiência dele, ele é deixado em Lodebar, lugar de esquecimento. Veja, um episódio da vida dessa pessoa. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Saul era rei. Jonatas era filho do rei, portanto era príncipe. Então, Mefibosete era de uma linhagem real, filho da realeza, neto da realeza. Mas um episódio, uma deficiência, influenciou de tal forma a vida de Mefibosete que ele foi deixado no lugar de esquecimento. Observe quantas coisas na sua vida vão acontecer. Quantas situações vão acontecer na sua vida? Episódios tristes, perdas de entes queridos, tragédias familiares, guerras que nós passamos, né? Talvez até uma situação de perca de um emprego, sabe? Fracassos mesmo, mas os seus fracassos, as suas guerras, esses episódios da sua vida não define quem você é, não define quem você é. E Mefibosete agora está num lugar, né, que a Bíblia diz lugar de esquecimento, em Lodebar, e ele passa lá a maior parte da sua vida sendo definido pela sua deficiência, quando na verdade ele era filho de rei, neto de rei, ele tinha regalias que ele poderia viver, ele tinha atributos de filho de uma realeza, de neto de realeza, e ele não viveu nada disso porque ele acreditou no que disseram para ele: você é só um aleijado, você é um deficiente, você tem um problema. Ele foi estigmatizado, ele foi rotulado pela deficiência que ele tinha. E observe isso. As pessoas, elas vão olhar para você da pior forma, elas vão querer rotular você. Elas vão querer rotular você por um episódio da sua vida, por um fracasso, por um deslize, por um erro, por um pecado cometido no passado. E cabe a você, preste atenção nisso, acreditar nisso ou não. Porque o que as pessoas vão falar sobre mim, se eu acreditar nisso, vai ter um desdobramento. Eu vou passar a viver isso que eu acredito. Mas se eu não acreditar naquilo que foi dito a meu respeito, aquilo perde o efeito, perde a eficácia na minha vida. Então, o que as pessoas dizem ao meu respeito não vai me definir se eu não acreditar. Preste atenção nisso. Na fase da infância de uma criança, até 4, 6 anos de idade, quando alguém diz para a criança: você é feio, a criança não tem um filtro, ela acredita que ela é feia. Ela acredita que ela é feia. E isso
opera na vida de uma criança como uma crença limitante e como um complexo. Então, quantas pessoas estão até hoje, na fase adulta, vivendo um complexo de inferioridade, crenças limitadoras na sua vida, porque alguém de autoridade, pai, mãe, professor, pastor, líder, patrão, sei lá, na sua vida, disseram que você era um fracassado. Ou então na fase da sua infância alguém disse, você não vai dar em nada, menino, você é um burro. Então todas essas palavras, elas criam, elas são imprimidas na alma do ser humano e elas vão criando a sua identidade. A psicologia diz que até os 7 anos de idade é onde está formando o caráter, formando a identidade do ser humano. Então tudo que é colocado na vida da criança, tudo que é passado para ele aceita como verdade porque ele não tem um filtro. E talvez você esteja vivendo até hoje coisas na sua vida porque você acreditou nisso, acreditou. E esse processo de construção da identidade, ela é tão importante porque não se trata do que foi dito, se trata de eu acreditar ou não. Se eu não acreditar, não terá efeito na minha vida. Não terá efeito na minha vida. Eu vejo pessoas que na fase adulta que elas dizem assim, não, a minha vida não prospera porque meu pai falou isso, fez aquilo, porque quando eu tinha tal idade fizeram isso, aquilo comigo. Meu irmão, a vida, ela tá cheia de injustiças. O pecado é injusto, o mal é injusto. Tem muita criança passando por abusos sexuais, pedofilia, e essas crianças nunca pediram para isso acontecer na sua vida. E essa criança, ela não pode ter essa marca imprimida na alma dessa criança por aquilo que aconteceu com ela, por um mal que lhe fizeram, porque ela não é aquilo que aconteceu com ela. Aquilo é um episódio da vida daquela pessoa. E você precisa crer que Jesus Cristo, ele quando ele te salvou, quando ele te chamou, quando ele colocou você no ventre da tua mãe, ele te constituiu, ele fez um modelo perfeito para ser imagem e semelhança do seu Criador. Olha, a Sônia está dizendo aqui, ó, que o João Henrique acreditou nas palavras que foi lançada sobre ele quando ele era uma criança e até hoje ele paga um preço muito caro. Mas eu quero declarar sobre a vida do João Henrique que ainda há oportunidade para essa chave ser destravada na mente do João Henrique e ele, sabe, deixar de acreditar nas mentiras que falaram sobre ele, nos preconceitos que foram lançados sobre eles, sabe? Porque muitas pessoas vão olhar para você e o olhar dessa pessoa não será positivo, né? E pior é que a gente tem uma tendência a acreditar, temos uma tendência a acreditar primeiro no aspecto negativo. Quando alguém diz para você que você não vai conseguir, você tem a tendência a acreditar que isso é verdade. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje, prefira acreditar. Prefira acreditar no fator positivo. Prefira acreditar que Deus tem uma obra na sua vida. Prefira acreditar que o propósito de Deus será estabelecido na sua vida. Que isso que você está passando agora, Graziela que está aí pedindo oração do Magazine Luiza, Graziela, em nome de Jesus, eu vou orar por você no final dessa live, mas eu te peço, fica aí ligada, porque Deus vai falar com você, você será tocada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai visitar você, Graziela. Fica aí em nome de Jesus. Então, o pior é que esse motivo, às vezes a pessoa faz uma crítica a teu respeito e você acredita naquilo de forma tão veemente, tão verdadeira, que o que Deus diz a teu respeito parece que perde a eficácia. Eu quero declarar em nome de Jesus
A palavra que Deus disse ao teu respeito é ela que prevalece. Disseram para você que o seu histórico de vida, o que você viveu, talvez você teve um abuso na sua infância, talvez você está vivendo um relacionamento, sabe, maligno. Você saiu de um abuso quando você era criança, você viveu numa família, num lar complicado, aí você casa, e você casa com outro abusador, com a pessoa que não te respeita, e você vai vivendo essa circunstância na sua vida e passa a acreditar que você merece estar nesse relacionamento, que isso aí é um karma, é um jugo. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite que você é livre. Ele te fez livre para viver as bênçãos de Deus, para viver as promessas de Deus ao teu respeito. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é filho amado de Deus, que você é imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, você que está me vendo agora, levanta a mãozinha e diga: eu creio, eu acredito, né? Como eu reajo, sabe? Como eu vou reagir sobre os conceitos que eu mesmo tenho sobre a minha identidade? Como você reage com esses pensamentos que vêm na sua mente, sabe? Que diz assim: você é fraca, você não consegue as coisas, se olha no espelho, você é feia. Quantas pessoas, elas vão acreditando nos pensamentos negativos que Satanás lança na sua mente. Então, como é que você reage sobre a sua identidade? O que você pensa ao seu respeito? Você já se elogiou? Tem gente que tem uma dificuldade danada de receber elogios e até de fazer elogios para você mesmo. Por quê? Porque talvez você nunca foi elogiada dentro da sua casa. Talvez você conviveu numa família, não porque seus pais não te amassem, mas porque eles não receberam esse tipo de educação, esse tipo de informação, que o elogio é positivo para um filho, ele afirma a identidade do filho. O elogio positivo para uma criança faz ele um adulto forte, faz dele um adulto positivo, faz dele um adulto seguro. Então, quando o pai diz assim para o filho: olha, filho, você não é definido pela nota lá que você tirou na prova. Não, filho, você não é definido por esse 7,5 que você tirou, por esse 5. Mas você precisa melhorar. Mas você é bom, cara. Você é um homem de Deus. Eu tenho certeza que você vai vencer na vida. Então, isso afirma para esse menino, para essa menina, que ele não é definido pela nota da prova, que ele não é definido pelo que um professor lança para ele, diz assim: você não aprende nada, você é burro. Não, em nome de Jesus, vira essa chave na sua mente. Você é o que a Bíblia diz que você é o que Deus pensa ao teu respeito. Pastor Levi está colocando um provérbio aqui poderoso, né, que diz: porque assim como você se imagina a sua alma, assim é. Ou seja, a forma como você se vê, assim você é. Como é que você se vê? Hoje você conseguiu olhar para você e dizer assim: nossa, menina, você tá linda, hein? Que pele é essa? Que cabelo é esse? Quando você reafirma quem você tá, sabe, jogando potencial em você está declarando o seu potencial, a sua positividade. Querido, é importante, é fundamental você se autoelogiar, receber elogio das pessoas, sabe? Nós temos dificuldade, eu principalmente posso dizer isso para você, tem dificuldade, né? Eu tô virando a chave aqui. Alguém elogia, aí a primeira coisa que você pensa é assim: ah, isso não é verdade. Isso soa falso. Não. Tá falando só para me agradar. Ah, não, isso não é verdade.
Aceita o elogio, aceita as coisas boas que a vida está te trazendo. Você aceitou tanta coisa ruim sem questionar, por que você não aceita o bom? Por que você não aceita a bondade? Por que você não aceita gestos de carinho e generosidade? Porque você tem complexo de inferioridade. Alguém lá atrás pronunciou palavras que bloquearam você. Alguém lá atrás trouxe crenças limitantes na sua vida que até hoje estão fazendo um estrago terrível na tua vida. Mas hoje você pode tomar a decisão de não acreditar naquilo que disseram a seu respeito. Um episódio da sua vida de fracasso, um episódio da sua vida que aconteceu, foi um fato, aconteceu, mas isso não define quem você é em Deus. Amém? Olha só. Se o que você pensa a seu respeito é o que falaram, realmente você é isso? Se isso independe se for negativo ou se for positivo. Aquilo só terá efeito em mim se eu acreditar. Esta noite, Deus nos chamou aqui para ressignificar a sua mente. A sua mente precisa ser ressignificada. Ou seja, sabe aquele drive aqui, ó, você precisa limpar o seu PC, seu aparelho. Sabe quando tá carregado? Tá carregado a memória, tá cheio de lixo e você precisa limpar. Hoje é noite de você limpar a tua mente, ressignificar a sua vida, ressignificar a sua mente para viver o novo de Deus. O novo de Deus está aí. Quantas pessoas, quantas crianças, como a Sônia disse, falou aqui sobre o João Henrique, que na fase da infância tiveram essas crenças limitantes vindas de pai, de mãe, de autoridades, dizendo você é burro, você não consegue, né? E essa pessoa vem sofrendo até o dia de hoje. Mas hoje você precisa lançar sementes positivas na vida dessa pessoa, dizendo não, você não é um episódio da sua vida, esse capítulo já passou, isso não define quem você é filho amado de Deus, amém? Olha só, querido, as nossas ações, né, as nossas ações também não definem quem nós somos, sabe por quê? Olha só, uma pessoa que viveu, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa viveu numa comunidade. Quantas pessoas nasceram dentro de uma comunidade, né? Tiveram amigos dentro da comunidade que foram para o crime, que foram para a droga, que foram para a bebida, tá? Mas eu não posso colocar todo mundo no mesmo saco e acreditar que não vai ter ninguém bom ali. Então, olha só, às vezes as pessoas julgam você pelo meio que você vive, as pessoas julgam você pela família que você veio, né? Pelo bairro que você mora, e elas vão estigmatizando pessoas, colocando rótulos nas pessoas. Então, olha só, querido, os resultados que você hoje, os resultados que você mostra é que define quem você é. Conta uma história de um jovem que saiu de uma comunidade. Saiu de uma comunidade do Rio de Janeiro, da Rocinha, onde os seus amigos com até 16 anos morriam no crime, na droga. Mas esse rapaz decidiu ser o 1%. Disse, não, eu não quero. E ele então começou a mostrar um resultado diferente. Ele foi estudar, ele foi para música, ele foi buscar alternativas para mudar esse conceito que as pessoas tinham dele, de um rapaz que morava na periferia, de um rapaz que morava no morro, não poderia dar certo. Então ele disse que nos primeiros anos da vida dele,
quando ele decidiu ressignificar a sua vida, ele era chamado pelas pessoas de ô vagabundo, ô ladrão, a gíria do morro, era assim que tratavam ele. Mas ele não acreditou naquelas palavras e ele começou a apresentar resultados. O que ele começou a fazer? Ele foi trabalhar dentro das ONGs, ele foi mudar a história de outros meninos da sua comunidade, ele foi estudar, ele se reergueu, ele se levantou. E agora as pessoas não o chamam mais o ladrão, o vagabundo, porque o resultado que ele apresenta é que define quem ele é. O resultado que você apresenta hoje na sua vida é que define quem você é. Não é o fracasso de ontem que define quem você é. Não é a luta que você travou ontem que define quem você é. Não é a rejeição que define quem você é. É o que você está fazendo com a sua vida. É o que você está fazendo hoje. É o resultado que você está apresentando hoje que define quem você é e aonde você vai chegar. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Anota isso aí, gente. O fracasso do passado não define quem você é. As tragédias que você viveu não definem quem você é. São os resultados que você apresenta hoje que define quem você é em Deus e onde você vai chegar, que é o seu destino. Então, olha, quando você apresenta resultados diferentes, as pessoas vão ter que mudar o conceito sobre você. Apresente resultados diferentes. Não é falar, não é questionar, eu não sou isso que falam de mim, não é retrucar, não, é apresentar resultados diferentes. Não é falar, é apresentar. Quem apresenta resultados é valorizado. Quem apresenta resultados, ele é visto, ele é reconhecido pelos resultados que apresenta, não pelas desculpas que ele dá. Né? Eu estava conversando com uma pessoa hoje, então a pessoa ela pode usar o que viveu, um trauma, uma situação de doença, aí ela usa aquilo como uma muleta para viver a vida escorada ali e dizer assim, não, eu não consigo emprego porque em 1900 e não sei o que eu tive uma doença. Você teve, é um episódio da sua vida. Hoje você precisa ter uma atitude diferente. Gente, é tão lindo quando você vê pessoas apresentando resultados, pessoas que você conhece, ou você vê pela rede social, um cara que nasceu com uma deficiência, sem os dois braços, sem as pernas, e quando você vê essa pessoa apresentando resultados que você, que tem perna, braço, não apresenta, você se envergonha. Por quê? Porque nós estamos colocando desculpas para não apresentar esse resultado. Agora essa pessoa que ela ressignificou a sua mente, ela disse não, eu vou apresentar os resultados que as pessoas não esperam. Eu vou fazer o que ninguém espera que eu faça, é isso que eu vou fazer. O que as pessoas não esperam de você, é isso que Deus espera que você faça. O que as pessoas não dão valor em você, é lá que Deus encontrou matéria-prima para fazer milagres na tua vida. Essa deficiência que você tem, sabe, é matéria-prima para Deus fazer coisa grande, para Deus operar milagre na sua vida. Ressignifica a sua mente, para de dar desculpas e começa a apresentar resultados. Resultados. Você será visto, qualificado pelos resultados que você apresenta. Resultados que você apresenta. Eu estava conversando com um grande diretor de uma empresa e tal, um homem simples, veio conversar comigo na igreja, pedir oração e tal e tal. Aí ele disse assim para mim, poxa, olha só que coisa incrível. Eu não conversei com ninguém e estou sendo indicado para 3 cargos diferentes dentro da empresa e as pessoas estão disputando para onde eu vou. E eu disse assim, os resultados que você está apresentando aponta para essas pessoas a qualificação que você tem. Os resultados que você apresenta te qualifica. As desculpas que você dá te desqualifica. Os resultados que você apresenta qualifica você. Você está entendendo como é isso?
Você tá absorvendo o que Deus está falando com você hoje? As desculpas que você dá para aquilo que você acha que você não tem condição de fazer, te desqualifica. Agora, quando você apresenta um resultado de forma surpreendente, inesperado, ninguém esperava que você podia fazer aquilo, e de repente você apresenta aquele resultado, você chama a atenção das pessoas. Gente, você acha o quê? Estou fazendo o que aqui? Eu estou me desafiando. Eu estou falando com você aqui hoje, mas isso é um desafio para mim. Eu estou mostrando um resultado numa área que ninguém viu qualificação. Ninguém viu qualificação em mim, mas sou eu que tenho que mostrar resultado, sou eu que tenho que me qualificar. Eu não posso esperar que a opinião das pessoas me qualifique. Sou eu que preciso me qualificar com os resultados que eu apresento. Os resultados que eu apresento vão me qualificar. As desculpas que eu dou vão me desqualificar. Anota isso mesmo no teu caderno, porque isso é poderoso. As ações que eu tenho não definem quem eu sou, né? Agora, os meus resultados vão definir quem eu sou. É isso aí, o pastor tá falando uma frase aqui, ó, que quem é bom de dar desculpa não é bom em mais nada. É isso, gente. Quanta gente que você conhece vive de desculpa, mas não apresenta resultado e ele quer ser qualificado. Peraí, você será qualificado pelos resultados, tá entendendo? Quantas pessoas têm sonhos, né? E os sonhos que eu tenho, eles vão ser definidos pela mentalidade que eu tenho hoje. Onde, se o seu sonho vai ser realizado, o que vai definir se o seu sonho vai ser realizado e concretizado é a maneira com que você se vê. É a maneira como você define a mentalidade que você tem hoje. A sua mentalidade que você tem hoje vai te levar para onde? Onde é que a sua mentalidade está te levando? Essa mentalidade está te empurrando para baixo ou está te levando para avançar? Porque tem gente que pensa só o mal de si mesmo. Ai, não vou nem fazer porque sei que não vai dar certo. Ai, não vou nem pôr a mão porque eu sei que eu não consigo. Ai, não, eu tenho aquela dorzinha aqui na coluna, sabe? Então eu não vou conseguir. Você se desqualifica com as desculpas que você dá. Agora, quando você surpreende as pessoas, ninguém espera aquilo de você, e você vai lá e apresenta um resultado, você eleva o nível de quem você é, você eleva. Ok, gente? Nós falamos até agora sobre identidade. Agora nós vamos falar um pouco sobre propósito. Tem tanta coisa pra gente falar sobre identidade, né? Só para amarrar esse assunto de identidade, eu quero concluir o texto que eu li para vocês sobre Mefibosete. Olha só como a identidade, ela é algo assim, que revela de fato, né, quem eu sou. Minha identidade não é aquela cédula que eu carrego lá na carteira, é quem eu revelo. Mefibosete ficou lá em Lodebar muito tempo, mas Davi manda chamar Mefibosete. Agora ele é convidado do rei para se apresentar, né? E quando o rei manda chamar Mefibosete, a frase mais impactante de 2 Samuel capítulo 9 é quando Mefibosete diz assim: quem sou eu? Um cão morto, para que o rei mande me chamar. Olha a visão que ele tinha de si. Ele se comparou a um cachorro morto. O que é que se faz com um cachorro morto? Desprezado. O que é que se faz com um animal que está morto? Você olha e você sente piedade, dó. Tem gente, querido, que se contenta com a piedade e a dó das pessoas. Ai, coitadinho. Oh, meu Deus. Você quer ser lembrado por episódios da sua vida que você não sai de lá? Você quer ser lembrado por situações da sua vida, marcas que foram imprimidas na sua vida e que você não reagiu? Quantas pessoas carregam esse estigma? Carregam essa impressão? Ai, coitadinho do fulano. Esse é aquele lá que aconteceu isso.
aquilo outro, e ele não reagiu? Não, prefira virar essa chave de mentalidade e mostrar um resultado que ninguém espera de você. Ressignifique a sua mente. Você não é o episódio. Você não é o episódio que ocorreu na sua vida. Você não é o drama familiar que aconteceu. Você não é a perda. Você é filho de Deus. Ele tinha o sangue real e ele se comporta como um cachorro morto. E Davi, em hipótese nenhuma, no texto você não vai ver Davi realçando a deficiência de Mefibosete. Ele fala: hoje mesmo você vai comer a minha mesa. Ele dá uma ordem para Ziba e os servos da casa: a partir de hoje, todos os dias Mefibosete comerá. Como é poderoso o que você pensa ao seu respeito, o que as pessoas pensam a teu respeito. Tudo isso são áreas de influência, mas você não pode ser definido por isso. Você precisa ser definido por aquilo que Deus pensa a teu respeito. O que Deus pensa a teu respeito é o que deve prevalecer na sua vida. Ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre propósito. Propósito. Você está vivendo o seu propósito? Como é que tá? Você está vivendo o seu propósito em Deus? Nós vamos falar sobre propósito. Os ambientes que você frequentou não te definem. Os ambientes que você frequentou, eles podem influenciar você, mas não definir você, né? Por outro lado, o ambiente que hoje você decide ficar por livre vontade, esse sim poderá definir você. Então, não é o que aconteceu no passado, é a atitude, é a decisão que eu tomo hoje, a decisão que eu tomo hoje. Se você decidir permanecer no lugar da escassez e que não agregue valor nenhum à sua vida, assim será a sua identidade definida. Mas se eu não quiser viver isso e falar: peraí, não quero viver isso. Deus tem algo novo para mim, Deus tem uma coisa melhor para mim. Então eu preciso decidir frequentar ambientes que me proporcionem crescimento na área que eu quero crescer. Vamos dar um exemplo aqui para você. Vou voltar à imagem do menino que cresceu na periferia, né? Então, a periferia, o morro, poderiam ter influenciado a vida desse rapaz? Sim. Quanta gente que você conhece que está naquele núcleo, naquele meio e acaba sendo o fruto do meio em que está convivendo. Porque ele é influenciado todo dia por palavras, por aquilo que vê, né? Ele é influenciado, nós somos influenciados por palavras, nós somos influenciados por aquilo que vemos, por aquilo que consumimos pela rede social, somos influenciados por aquilo que ouvimos de líderes, de pessoas que são autoridades sobre a nossa vida. Nós somos influenciáveis. Agora, preste atenção. Tudo isso é uma área de influência, mas eu posso decidir não estar debaixo dessa influência. Eu posso ter nascido no meio de uma família super complicada, onde um pai era ausente, onde a mãe não era uma mãe que cuidava, zelosa. Eu posso ter irmãos terríveis com índole má. Isso tudo é uma área de influência, mas eu posso decidir não viver isso. Então, é uma decisão. O que me influencia sou eu que decido. O que vai entrar nos meus ouvidos, o que vai entrar no meu coração, sou eu que decido. Sou eu que decido que palavra vai gerar morte ou vida em mim. Sou eu que decido se eu vou aceitar a palavra de morte ou se eu não vou aceitar. Sou eu que decido o que eu vou ver. Tem gente que diz assim: não, mas a televisão
televisão só tem morte. Você tem na sua mão controle remoto, que você pode mudar de canal, mas você não tem atitude de mudar de canal. Então você fica ali absorvendo aquela malignidade sem atitude. Quanta gente que você conhece está vivendo a influência de um meio maligno, mas ele não sai de lá. Está vivendo a influência negativa de pessoas, mas ele não se separa. Ele não muda o núcleo de amizade, porque ele tem pena dos amigos, ele tolera o mal das pessoas, porque ele tem medo de ser rejeitado, ele tem medo de ser excluído. Então, pessoas que estão num relacionamento totalmente maligno, mas com medo de ficar sozinhas, elas toleram o mal. Toleram o mal que aquela pessoa faz para ela pelo medo da solidão. Mulheres que estão em relacionamentos completamente abusivos e toleram aquele tipo de relacionamento por medo de estar sozinha, por medo de passar por situações que ela julga que não vai vencer, julga que não vai conseguir. Então, o ambiente que eu frequentei não me define, mas o que hoje eu, por decisão, eu decido estar naquele meio, decido estar naquele ambiente, isso vai definir. Isso vai definir o que sou hoje e aonde eu vou chegar. Então, presta atenção. Decida estar com pessoas que vão proporcionar. Outro dia eu estava vendo pastor Arão Xavier falar isso, e foi poderoso essa live com o pastor Arão Xavier, ele dizendo o seguinte: a capacitação, o dom que não está em você, está em alguém. A capacitação, o dom, né, que não está em você, está em alguém. Então, se eu quero o que essa pessoa tem, eu preciso estar no ambiente que ela está. Olha só, gente, os ambientes que eu decido ficar por livre escolha, esses sim me definirão. Sabe, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você sabe que o ideal para você é você estudar todos os dias para que você tenha bons resultados na faculdade, na escola e tal. E aí o que você faz? Você decide que você vai passar 2 horas jogando videogame. Então, você abriu mão de estar no ambiente de estudo para estar no ambiente do jogo. Foi você que decidiu. E isso vai definir onde você vai chegar. Bom, se você sabe que você, para ser um pregador da palavra, um bom pregador da palavra, você vai ter que ler livros, você vai ter que ler Bíblia, você vai ter que ler concordância, você vai ter que ler comentários bíblicos, você vai ter que ouvir bons pregadores, e você não quer isso para você? Aí você passa a maior parte do seu tempo, do seu dia, fazendo milhares de outras coisas, e você não se posiciona, você não define um tempo para você, para isso. E aí você quer alcançar resultados que você não se preparou para aquilo. Você está num ambiente inadequado e você quer ter méritos de pessoas que não convivem nesse ambiente que você está. Se você quer ter resultados positivos, você precisa estar junto com pessoas que estão buscando o mesmo alvo, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Se você tiver uma aliança com gente despreocupada, com gente relaxada, você também não terá. Então o ambiente que você está hoje, porque você decidiu estar, vai definir onde você vai chegar. Então defina com quem você quer andar, defina quem são as pessoas que vão te impulsionar, vão proporcionar para você capacitação para você viver o seu propósito de vida. Gente, olha, o meu desejo, vamos falar de mim, meu desejo maior é ser capacitada para pregar para muitas pessoas. Poxa, então eu tenho que olhar referenciais de pessoas que estão fazendo isso. Eu tenho que estar num ambiente onde proporciona isso para mim.
Se eu passar a minha vida vendo novela, o que eu vou ter de conteúdo para apresentar? Se eu passar a minha vida inteira de fofoca, o que eu vou ter de conteúdo para passar? Se eu passar a minha vida inteira no WhatsApp, sabendo que fulano, que Bertrano está fazendo com a vida, o que eu terei de conteúdo para passar para pessoas? Então, o ambiente que você está agora, o ambiente que você decidiu estar, as pessoas que você decidiu conviver, elas vão definir quem você é, sua identidade. O seu propósito será definido pelos ambientes que você decidiu estar. Outro dia eu estava conversando com um amigo e dizendo assim, puxa, eu não consigo entender, né? Porque amigos que eu tinha no passado se afastaram. Ele disse pra mim, porque não eram para estar nesse momento da sua vida. Não fazem parte do propósito de Deus para você nesse momento. Tem pessoas que, se estiverem nesse momento da sua vida, nesse propósito de vida que você está vivendo, elas vão atrapalhar você. Pessoas que vão dizer assim, elas vão dizer assim, tá aí porque eu ajudei, tá aí porque deu uma força, tá aí por minha causa. Então, olha só, talvez você está vivendo, começando a viver o seu propósito de vida, isso está selecionando pessoas na sua vida. Você precisa selecionar pessoas que podem conviver nesse momento no seu propósito. Pessoas que vão alavancar você. Pessoas que vão impulsionar você. O pastor Levi está falando uma coisa importante aqui. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas podemos escolher com quem andamos. Jesus escolheu os seus discípulos. É isso. Então, eu amo todos os meus irmãos, mas compartilhar de um propósito de vida, só aqueles que têm o mesmo propósito. Só aqueles que têm a mesma visão. Então, quando nós falamos de propósito, eu preciso entender que nós precisamos nos conectar com pessoas que têm o mesmo propósito. Deus vai fazer conexão com pessoas que vão te levar ao destino onde Deus quer. Você vai fazer conexões com pessoas que vão mostrar para você ideias que você não tinha, que vão revelar para você coisas que estavam ocultas para você. Então, veja a importância de se conectar com pessoas que vão identificar isso na sua vida. A Nani está dizendo aqui, ó, verdade, eu ainda sentia falta, mas vou olhar para Jesus e não para quem largou a minha mão no caminho. Olha aí, Jesus amado. É isso, sabe? Você precisa ter esse entendimento, que às vezes você fica com aquela tristeza na sua alma, dizendo assim, poxa, eu fui abandonado. Não, é Deus. Quando você começa a entender quem é você em Deus, caminhar para o seu propósito de vida, é o próprio Deus que vai selecionando. O próprio Deus vai indicando para você, peraí, olha, essa pessoa aqui não tem o mesmo propósito que você, ela não tem a mesma visão que você, ela pode ser seu amigo. Pode ser seu amigo, sim, mas tem núcleos da sua vida que essa pessoa não pode entrar. Tem núcleos da sua vida, tem relações mais íntimas que essa pessoa não vai poder participar da sua vida. Porque o núcleo de intimidade é só para aquele que tem a mesma visão. A intimidade é para aqueles que comungam do mesmo propósito. Tá entendendo o que Deus está falando? Então, eu preciso estar em ambientes que me conectam com pessoas que têm a sabedoria que eu quero ter. Eu quero andar com pessoas que têm a sabedoria que eu quero ter. Eu quero me conectar a pessoas que já chegaram no destino e eu quero aprender com elas como chegar lá. Eu quero olhar para pessoas que venceram para eu vencer também. Gente, eu vou encerrar essa live aqui, tá acabando já. E eu vou abrir uma outra para concluir o assunto, tá bom? Então eu pedi para você não sair daí não, que nós vamos encerrar aqui e vou abrir de novo, tá bom? Joia? Você vai ficar aí comigo? Dá tempo de você convidar mais alguém ainda para o próximo tópico pra gente encerrar essa live.